de H.G. Wells, A Máquina do Tempo. Você está ouvindo Literata Cast, o seu clube de leitura na internet. Narrado por Doroteia Gomes. Produção Literata Cast. Apoio Bennett Cutelaria. Tradução de William Lagos. Capítulo 1. O viajante do tempo, pois me parece conveniente referir-me a ele desse modo, nos estava expondo um assunto deveras incomum. Seus olhos cinzentos brilhavam e faiscavam, e seu rosto, em geral pálido, se achava ruborizado pelo entusiasmo. O fogo crepitava alegremente, e os suaves raios de luz, emitidos pelas lâmpadas de chamas incandescentes em suportes no formato de lírios de prata, capturavam as bolhas que cintilavam e subiam no líquido contido em nossos cálices. Nossas poltronas, executadas segundo o projeto de sua autoria, nos abraçavam e acariciavam, em vez de simplesmente nos permitir que nelas sentássemos, e estávamos rodeados por aquela luxuosa e cálida atmosfera que sucede a um bom jantar, quando o pensamento corre gracioso e livre, sem sujeitar-se às cadeias da precisão. E foi assim que ele nos expôs a questão, salientando os diversos pontos com acenos do esguio indicador, enquanto nos sentávamos e admirávamos a sua seriedade com respeito a este paradoxo, como supunhamos que fosse, e a fecundidade daquela mente. Vocês vão precisar acompanhar o meu pensamento com bastante cuidado. Terei de contrariar aqui uma ou duas ideias que são quase universalmente aceitas. A geometria, por exemplo, do modo como lhes foi ensinada nas escolas, é baseada em uma interpretação incorreta da realidade. Mas não será algo grande demais para começarmos? Disse Philby, um homem cujos cabelos vermelhos indicavam ser basicamente um questionador. Eu não espero que aceitem coisa alguma sem antes lhes apresentar argumentos bastante razoáveis. Em seguida, estarão admitindo tudo quanto será preciso que aceitem. Todos vocês sabem, naturalmente, que uma linha, no sentido matemático do termo, ou seja, uma linha de espessura zero, não tem existência real. Certamente isso lhes foi ensinado. Ocorre o mesmo com um plano, também no sentido matemático. Ambos são meras abstrações. Até aí estamos de acordo, declarou o psicólogo. Do mesmo modo, tendo apenas comprimento, largura e espessura, um cubo não pode ter existência real. Neste ponto discordo, disse Philby. É claro que um corpo sólido pode existir. Todas as coisas reais, é isso que pensa a maioria das pessoas. Mas espere um pouco. Um cubo instantâneo poderá existir? Não estou acompanhando, insistiu Philby. Quero dizer, se um cubo não dura por absolutamente tempo algum, terá então essa figura uma existência real? Philby ficou pensativo. Está claro, prosseguiu o viajante do tempo, que qualquer corpo real deve ter extensão em 4 direções. Ele deve ter comprimento, largura, espessura e duração. Mas, devido a uma fraqueza natural de nossa carne, conforme lhes explicarei daqui a um momento, estamos inclinados a não recordar este fato. Existem realmente 4 dimensões. As 3 que habitualmente referimos com os 3 planos do espaço e uma 4ª, que é o tempo. Existe, contudo, uma tendência a traçar uma distinção irreal entre as 3 primeiras dimensões e esta última, devido ao fato de nossa consciência se mover intermitentemente em uma única direção ao longo desta última, desde o começo até o final de nossas vidas. Isso, falou um homem muito jovem, enquanto tentava, sem sucesso, reacender um charuto na chama de uma das lâmpadas. Isso está bastante claro. Agora, vejam, é espantoso que este fato seja tão extensamente negligenciado, continuou o viajante do tempo com uma leve demonstração de contentamento. Realmente, isto é o que se chama de 4ª dimensão. Embora algumas dessas pessoas que falem hoje sobre a 4ª dimensão
não saibam que se referem a isso. É apenas outra forma de se referir ao tempo. Mas não há diferença entre a dimensão do tempo e qualquer das 3 dimensões do espaço, salvo que a nossa consciência se move ao longo da primeira. Mas algumas pessoas tolas se prenderam ao lado errado desse conceito. Suponho que todos vocês já tenham escutado o que elas têm a dizer sobre essa 4ª dimensão, ou não é assim? Eu nunca escutei, afirmou o prefeito do distrito. É simplesmente o seguinte: o espaço, consoante nossos matemáticos o definem, tem 3 dimensões, que podemos chamar de comprimento, largura e espessura, e pode ser sempre definível por meio de uma referência a estes 3 planos, cada um em ângulos retos em relação aos demais. Mas algumas pessoas de tendências filosóficas andam indagando por que devem ser particularmente 3 dimensões, por que não pode haver uma outra direção em ângulos retos com as primeiras 3. Essas pessoas tentaram mesmo elaborar uma geometria tetradimensional. O professor Simon Newcomb está expondo essa teoria à Sociedade Matemática de Nova York há cerca de um mês, mais ou menos. Vocês todos compreendem que em uma superfície plana, com apenas 2 dimensões, sempre é possível representar a figura de um sólido tridimensional, e de forma semelhante, eles pensam que, a partir do modelo de 3 dimensões, poderão representar uma figura formada por 4, desde que seja possível elaborar a perspectiva adequada para esse objetivo. Está vendo? Acho que sim, murmurou o prefeito, que, franzindo as sobrancelhas, ingressou em um estado de introspecção, seus lábios se movendo como os de alguém que repete palavras místicas. Sim, acho que entendo agora, disse ele após algum tempo, uma expressão de alegria a lhe percorrer o rosto de repente. Bem, eu não me importo de lhes revelar que estive trabalhando em torno da geometria tetradimensional durante algum tempo. Alguns dos meus resultados são bastante curiosos. Por exemplo, aqui está o retrato de um homem quando ele tinha 8 anos de idade. Outro quando havia completado 15 anos. Outro aos 17, outro tirado aos 23 e assim sucessivamente. Todas essas imagens são evidentemente seções, por assim dizer, representações tridimensionais do seu ser tetradimensional, que é em si mesmo uma coisa fixa e inalterável. Após a pausa requerida para a assimilação adequada dessa ideia, o viajante do tempo prosseguiu. As pessoas de formação científica sabem muito bem que o tempo é tão somente outro aspecto do espaço. Aqui está um diagrama científico popular, um registro atmosférico. Esta linha, que estou acompanhando com o meu dedo, registra o movimento de um barômetro. Ontem, a pressão atmosférica se encontrava nesta altura. Durante a noite, caiu. Hoje de manhã, subiu novamente e continua a subir, suavemente, até o momento presente. Concordam comigo que, sem sombra de dúvida, o Mercúrio não traçou esta linha em nenhuma das dimensões do espaço geralmente reconhecidas? Mas é indubitável que traçou algum tipo de linha e que, portanto, deveremos concluir que foi traçada no decorrer da dimensão do tempo. Não obstante, comentou o médico, olhando fixamente para um pedaço de carvão que estava sendo esbraseado pelo fogo. Se o tempo for realmente uma 4ª dimensão do espaço, por que é e por que sempre foi considerado algo totalmente diverso? E por que razão não podemos nos mover ao longo do tempo de maneira semelhante àquela com que nos movemos à vontade pelas outras dimensões do espaço? O viajante do tempo sorriu. Mas o senhor tem tanta certeza assim de que podemos nos mover livremente pelo espaço? É claro que podemos seguir para a direita ou para a esquerda e que temos liberdade de nos mover para frente e para trás. E os seres humanos sempre fizeram isso. Admito que nos movemos à vontade em 2 dimensões. Mas e quanto a ir para cima e para baixo? Aqui somos limitados pela lei da gravidade. Não é bem assim, contestou o médico. Dispomos de balões. Porém, antes que existissem os balões, salvo por meio de pulos espasmódicos ou subindo e descendo pelas irregularidades da superfície da Terra,
os homens não dispunham de qualquer outra liberdade de movimento vertical. Contudo, insistiu o médico, as pessoas ainda podiam se mover um pouco para cima ou para baixo, sendo mais fácil, muito mais fácil descer do que subir. Mas não é possível mover-se absolutamente no tempo. Jamais podemos nos afastar do momento presente. Meu caro senhor, é justamente neste ponto que está errado. É justamente neste ponto que todas as pessoas do mundo se enganam. Estamos continuamente nos afastando do momento presente. Nossas existências mentais, que são imateriais e não têm dimensões, percorrem a dimensão do tempo com velocidade uniforme, desde o berço até a tumba. Exatamente da mesma forma que viajaríamos para baixo, caso começássemos nossa existência 80 quilômetros acima da superfície da Terra. Mas a grande dificuldade é justamente essa, interrompeu o psicólogo. Nós podemos nos mover em todas as direções do espaço, mas não podemos nos mover através do tempo. Este é o núcleo de minha grande descoberta. Mas o senhor continua errado ao afirmar que não podemos nos mover através do tempo. Por exemplo, no instante que me recordo vividamente de um determinado incidente no passado, estou voltando para o momento da sua ocorrência. As pessoas diriam que me distraí, mas estou de fato pulando para trás durante um momento. Claro que não é possível permanecer nesse momento por qualquer extensão de tempo, do mesmo modo que um selvagem ou um animal não pode ficar parado ao ar livre a uma distância de 2 metros acima do solo. Contudo, um homem civilizado está mais bem equipado do que um selvagem neste respeito. Sem dúvida, ele pode subir hoje em dia em um balão contra o impulso da gravitação. Por que não pode ele esperar que, finalmente, seja capaz de interromper ou acelerar seu movimento através da dimensão do tempo, ou mesmo dar a volta e viajar no sentido oposto a essa corrente? Ora, isto... começou Philby a protestar. É tudo uma... Por que não? Indagou o viajante do tempo. Porque contraria a razão, afirmou Philby. Mas que razão? Perguntou o viajante do tempo. Sempre é possível argumentar de tal modo que o preto pareça se tornar branco, insistiu Philby. Mas a mim ninguém irá convencer disso nunca. Talvez não, concordou o viajante do tempo. Mas agora o senhor começa a ver o objetivo de minhas investigações na área da geometria de 4 dimensões. Longo tempo atrás, eu tive uma vaga percepção de certa máquina. Capaz de viajar no tempo? Exclamou o homem muito jovem. Que seja capaz de viajar em qualquer sentido do espaço e do tempo, conforme desejar seu condutor. Philby contentou-se em dar uma risada. Ocorre que disponho de verificação experimental, declarou o viajante do tempo. Isso seria notavelmente conveniente para os historiadores, sugeriu o psicólogo. Seria possível viajar ao passado e verificar o relato mais aceito da Batalha de Hastings, por exemplo. Mas o senhor não acha que atrairia atenção? Disse o médico. Nossos ancestrais não tinham grande tolerância com anacronismos. Poderíamos aprender a pronúncia correta do grego diretamente dos lábios de Homero ou de Platão, disse o homem muito jovem pensativo. Neste caso, com certeza, alguns o chamariam de ignorante. Os eruditos alemães melhoraram tanto o grego original. E existe ainda o futuro, insistiu o homem muito jovem. Só imagine, seria possível investir todo o nosso dinheiro, deixar que fosse crescendo com os juros e então simplesmente pular algumas décadas à frente para descobrir uma sociedade, contrariei eu, construída segundo alguma forma de sistema comunista. Ora, dentre todas as teorias extravagantes, protestou o psicólogo. Justamente o que me pareceu, declarou o viajante do tempo. Razão porque nunca falei a respeito disso até dispor de... Verificação experimental? Exclamei. Você pretende verificar isso?
Fale logo da experiência! Gritou Philby, cujo cérebro já se achava um tanto cansado. De qualquer modo, vamos ver a sua experiência, solicitou o psicólogo. Embora me pareça que tudo isso seja uma grande tolice, sabe? O viajante do tempo distribuiu um sorriso ao redor de nosso grupo. Então, ainda sorrindo levemente, mantendo as mãos profundamente enterradas nos bolsos das calças, caminhou lentamente para o exterior da sala e ficamos escutando o deslizar de seus chinelos pela longa passagem que conduzia a seu laboratório. O psicólogo nos encarou. Mas onde foi que ele se meteu? Deve estar preparando algum truque de prestidigitação, disse o médico. Logo a seguir, Philby tentou nos contar a história de um feiticeiro que havia encontrado em Burslem, mas antes que completasse seu prefácio, o viajante do tempo retornou, e a anedota que Philby contava sofreu morte súbita. A coisa que o viajante do tempo trazia nas mãos era um artefato metálico brilhante, pouco maior que um pequeno relógio e construída de maneira bastante delicada. Era feito em parte de marfim e em parte de alguma substância cristalina e transparente. E agora, será necessário que eu seja bastante explícito, porque o trecho a seguir, a não ser que a explicação com que nos brindou seja aceita, é de fato absolutamente inexplicável. Ele agarrou uma das pequenas mesas octogonais distribuídas ao longo do salão e a colocou diretamente em frente à lareira, 2 de seus pés pousados sobre o tapete. Então colocou o seu mecanismo sobre esta mesinha. Depois, puxou uma das poltronas, ainda vazias, para perto dela e sentou-se. O único outro objeto sobre a mesinha era um pequeno lampião, coberto por um abajur, cuja luz brilhante caía diretamente sobre o modelo. Havia talvez uma dúzia de velas no ambiente, 2 enfiadas em castiçais de bronze dispostos sobre o tampo da lareira e diversas em suportes aparafusados às paredes, de tal modo que o salão se achava brilhantemente iluminado. Eu mesmo estava sentado em uma poltrona baixa, bem perto das chamas do fogo, e a puxei para a frente, de modo a me encontrar quase entre o viajante do tempo e a própria lareira. Philby sentava-se atrás dele e olhava por cima de seu ombro. O médico e o prefeito contemplavam-no de perfil, ao lado direito, e o psicólogo estava do seu lado esquerdo. O homem muito jovem permanecia em pé atrás do psicólogo. Todos estávamos totalmente alertas. Pareceu-me incrível que qualquer tipo de truque, por mais que fosse concebido de maneira sutil e executado com o máximo de habilidade, nos pudesse ser impingido dentro das condições descritas acima. O viajante do tempo nos encarou e depois olhou para o mecanismo. Bem, indagou o psicólogo. Esta pequena engenhoca, disse o viajante do tempo, colocando os cotovelos sobre a mesinha e apertando as mãos uma na outra sobre o aparato. Não é mais do que um modelo. É o meu projeto para a futura construção de uma máquina capaz de viajar ao longo do tempo. Vocês perceberão que ela parece singularmente torta e que ocorre uma estranha cintilação nesta barra, que parece surgir e desaparecer de forma contínua, como se fosse de algum modo irreal. Ele apontou para a peça mencionada com seu indicador. Também já devem ter percebido que se encontra aqui uma pequena alavanca branca, e aqui nós vemos outra. O médico se ergueu da poltrona para olhar a coisa mais de perto. Seu artefato é lindo, comentou. Levei 2 anos para construir esta peça, retorquiu o viajante do tempo. A seguir, depois que todos tínhamos imitado a ação do médico, ele falou. Agora, quero que todos entendam claramente que esta alavanca, quando apertada, faz a máquina deslizar para o futuro e que esta outra reverte o movimento. Esta pequena cela representa o assento destinado a um viajante temporal. Daqui a pouco, vou apertar a alavanca e colocar a máquina em funcionamento. Ela vai ficar primeiro transparente, depois entrar no tempo futuro e então desaparecer.
Observem o objeto com cuidado, examinem a mesinha também e se convençam de que não há qualquer truque envolvido aqui. Não quero desperdiçar este modelo e ser depois chamado de charlatão. Seguiu-se uma pequena pausa, talvez de 1 minuto. O psicólogo pareceu estar a ponto de me dirigir a palavra, mas depois mudou de ideia. Então, o viajante do tempo aproximou o dedo da pequena alavanca. Não, ele disse subitamente. Deixe-me empregar a sua mão. Voltando-se para o psicólogo, segurou a mão dele na sua e lhe pediu que esticasse o indicador. Desse modo, não foi ele, mas o próprio psicólogo que enviou o modelo da máquina do tempo em sua viagem interminável. Todos vimos a alavanca mudar de posição. Tenho absoluta certeza de que não houve qualquer truque envolvido. Sentimos um vento súbito e a chama das lâmpadas bruxuleou. De fato, uma das velas sobre o tampo da lareira se apagou e a pequena máquina subitamente começou a rodear. Tornou-se indistinta. Assumiu o aspecto de um fantasma por talvez 1 segundo. Causou a impressão de um redemoinho de bronze e marfim brilhando levemente e então sumiu. Desapareceu. Com exceção da lâmpada, o tampo da mesinha ficou totalmente vazio. Ficamos silenciosos por um momento. Então, Philby falou. Mas que diabo! Logo a seguir, o psicólogo se recobrou de seu estupor e, de repente, agachou-se para olhar embaixo da mesinha. O viajante do tempo riu alegremente. Bem, indagou com uma reminiscência da pergunta anterior do psicólogo. A seguir, ergueu-se, foi até um pote de fumo picado sobre o tampo da lareira e, de costas para nós, pôs-se com calma a encher o cachimbo. Ficamos olhando uns para os outros. Espere aí, disse o médico. Você está agindo mesmo a sério? Quer dizer, você, seriamente, acredita que essa maquinazinha se encontra agora viajando pelo tempo? Mas, certamente, disse-nos o viajante do tempo, inclinando-se para acender um graveto no fogo. Então, voltou-se, acendendo o cachimbo, a fim de olhar o rosto do psicólogo. O psicólogo, para demonstrar que não se achava descontrolado, apanhou um charuto e tentou acendê-lo sem cortar primeiro a ponta. Mas não é só isso. Tenho uma máquina grande, praticamente pronta lá dentro, falou o viajante do tempo, indicando o seu laboratório. E tão logo ela tenha sido completada, pretendo fazer minha própria viagem. Você quer dizer que esse artefato realmente viajou para o futuro? Indagou Philby. Para o futuro ou para o passado? Não estou certo de qual sentido ele tomou. Depois de um intervalo, o psicólogo teve uma inspiração. Se foi para algum lugar no tempo, deve ter seguido para o passado, declarou. Por quê? Quis saber o viajante do tempo. Porque presumo que não se tenha movido no espaço. E se viajou para o futuro, então ainda permaneceria aqui todo este tempo, uma vez que deve ter viajado através deste tempo que para nós é o presente. Mas, disse eu, se viajou para o passado, deveria estar visível no momento em que entramos nesta sala. E na quinta-feira passada, quando também estivemos aqui, e na quinta-feira anterior a essa e assim por diante. São objeções bastante sérias, afirmou o vice-prefeito com um ar de imparcialidade, voltando-se para o viajante do tempo. De forma alguma, retorquiu o viajante, dirigindo-se então para o psicólogo. Pense por um momento. Agora você pode me explicar isto. Ou seja, é a representação subliminar como uma representação diluída. Mas é claro, disse o psicólogo, olhando ao redor de modo a nos tranquilizar. Trata-se de uma simples questão de psicologia. Eu já deveria ter pensado nisto antes. É perfeitamente compreensível e nos dá uma explicação elegante para o paradoxo.
Nós não conseguimos ver e muito menos apreciar esta máquina, da mesma forma que não conseguimos ver os aros de uma roda enquanto ela gira ou uma bala voando no ar. Se estiver viajando pelo tempo 50 ou 100 vezes mais rápido do que nós, se atravessa 1 minuto enquanto apenas 1 segundo se passa para nós, a impressão que ela causa é de apenas 1/50 ou de 1/100 daquela que nos causaria caso não estivesse viajando pelo tempo. Isso é bastante simples, na verdade. Passou a mão pelo espaço em que a máquina estivera. Percebem? Disse ele, dando uma risadinha. Nós continuamos sentados, olhando para a mesinha vazia ainda por mais ou menos 1 minuto. Então, o viajante do tempo indagou qual era o nosso pensamento sobre tudo o que havia se passado. Parece bastante plausível agora à noite, disse o médico. Mas vamos esperar até amanhã. Vamos aguardar o bom senso que, em geral, nos surge pela manhã. Vocês gostariam de ver a própria máquina do tempo? Indagou o viajante do tempo. E a seguir, segurando a lâmpada em uma das mãos, conduziu-nos pelo corredor longo e percorrido por lufadas de vento até o laboratório. Recordo vividamente a luz bruxuleante da lâmpada, a silhueta de sua estranha cabeça larga, a dança das sombras nas paredes, como todos nós o seguimos, confusos, porém ainda incrédulos, até chegarmos ao laboratório, em que contemplamos uma edição maior do pequeno mecanismo que havíamos visto desaparecer diante de nossos olhos. Partes dela eram feitas de níquel, partes de marfim, outras partes tinham sido claramente formadas por cristal de rocha cortado e polido. A coisa em si parecia praticamente completa, mas as barras de cristal retorcido ainda se encontravam inacabadas sobre a bancada de trabalho, ao lado de algumas folhas cobertas de desenhos, e segurei uma delas para olhar melhor. Parecia feita de quartzo. Escute aqui, disse o médico. Você está falando mesmo a sério? Ou tudo isso é um truque elaborado, como aquele fantasma que nos mostrou no Natal passado? Montado nesta máquina, declarou o viajante do tempo, erguendo bem alto a lâmpada para que a luz incidisse sobre o aparelho. Pretendo explorar o tempo. Está claro bastante? Nunca falei mais seriamente em toda a minha vida. Nenhum de nós sabia exatamente como encarar esse fato. Encarei os olhos de Philby sobre um dos ombros do médico. E ele piscou para mim com a maior solenidade. Capítulo 2. Penso que naquela ocasião nenhum de nós acreditava inteiramente na máquina do tempo. O fato é que o viajante do tempo era um daqueles homens que se demonstram espertos demais para que acreditemos totalmente neles. Nunca tínhamos certeza de enxergar tudo o que havia por trás de suas explicações. Sempre suspeitávamos de alguma reserva sutil, de alguma engenhosidade emboscada por trás de sua aparente franqueza e lucidez. Caso tivesse sido Philby a nos mostrar o modelo e explicar a questão usando as mesmas palavras do viajante do tempo, teríamos mostrado para ele um ceticismo muito menor. Isso porque poderíamos muito bem ter entendido seus motivos. Um açougueiro poderia também entender o que Philby queria dizer. Mas o viajante do tempo tinha mais do que um toque de capricho entre os elementos que compunham sua personalidade, o que nos levava a desconfiar dele. Algo que teria levado à fama um homem menos esperto pareceria apenas prestidigitação nos dedos dele. É um erro fazer as coisas de maneira fácil demais. As pessoas sérias, que o levavam a sério, nunca se sentiam totalmente seguras a respeito de seu comportamento. De certo modo, estavam conscientes de que arriscar a sua própria reputação ao lhe manifestar um julgamento favorável seria o mesmo que equipar um quarto de brinquedos com uma delicada porcelana chinesa. Assim, acho que nenhum de nós comentou muita coisa a respeito de viagens no tempo no intervalo entre aquela quinta-feira e a seguinte,
embora suas potencialidades singulares corressem, sem a menor dúvida, ao redor de nossas mentes. Sua plausibilidade, isto é, sua incredibilidade prática, as curiosas possibilidades de anacronismos e de completa confusão nos era claramente sugerida. Da minha parte, eu estava preocupado, em particular, com o truque que envolvia o seu modelo. Lembro-me de haver discutido essa possibilidade com um médico quando o encontrei na sexta-feira, no Instituto Linneano. Ele mencionou ter visto alguma coisa semelhante em Tübingen, durante uma visita à Alemanha, e dava considerável importância ao fato de que uma das velas sobre o tampo da lareira se havia apagado. Mas, como o truque fora praticado, ele simplesmente não era capaz de explicar. Na quinta-feira seguinte, fui de novo até a sua residência, em Richmond. Acredito que eu era um dos convidados mais constantes do Viajante do Tempo, mas, tendo chegado um pouco tarde, já encontrei 4 ou 5 homens reunidos em sua sala de visitas. O médico estava parado diante do fogo com uma folha de papel em uma das mãos e seu relógio de bolso na outra. Olhei ao redor, buscando o Viajante do Tempo, e o médico falou: "Já são 7h30. Devemos ir jantar?" "Mas onde está?" falei, dizendo o nome de nosso anfitrião. "Você acabou de chegar? Pois é bastante estranho. Ele afirma ter um compromisso inadiável e me pede neste bilhete para presidir o jantar às 7h, se ele não tiver ainda voltado. Diz que explicará quando chegar." "Parece-me uma pena deixar que o jantar se estrague", disse o editor de um jornal diário bem conhecido, e de imediato o médico puxou o cordão da sineta. O psicólogo era a única pessoa, além do médico e de mim, que participara do jantar anterior. Os outros homens eram Blank, o editor anteriormente mencionado, um certo jornalista e mais um outro, um homem de barba, silencioso e tímido, que eu não conhecia e que, tanto quanto pude observar, salvo para comer, jamais abriu a boca durante toda a noite. Houve alguma especulação à mesa de jantar a respeito da ausência do Viajante do Tempo, e sugeri, meio brincando, que ele de certo estaria viajando ao longo do tempo. O editor quis explicações sobre essa observação, e o psicólogo apresentou um relato inexpressivo sobre o paradoxo e truque engenhosos que havíamos testemunhado na quinta-feira anterior. Estava no meio da exposição quando a porta do corredor se abriu lentamente e sem fazer ruído. Eu estava de frente para a porta e fui o primeiro a ver. "Alô?" falei. "Finalmente!" A porta se abriu amplamente e o Viajante do Tempo surgiu diante de nós. Soltei um grito de surpresa. "Pelo amor de Deus, homem! O que lhe aconteceu?" gritou o médico, que foi o segundo a vê-lo. E todos os ocupantes da mesa se viraram em direção à porta. Estava com um aspecto espantoso. Seu fraque estava sujo e empoeirado, as mangas manchadas de verde, seus cabelos se achavam revoltos e me pareceram mais grisalhos, ou devido à sujeira e à poeira, ou porque sua cor havia de fato desmerecido. Seu rosto estava assustadoramente pálido. Seu queixo mostrava um corte marrom, um arranhão parcialmente curado. Sua expressão era desfigurada e parecia repuxada contra os ossos, como se tivesse sido causada por um intenso sofrimento. Por um momento, ele hesitou no limiar, como se estivesse ofuscado pela luz. Então, penetrou na sala. Estava caminhando com um manquejar, semelhante àquele que eu já havia observado em andarilhos com os pés machucados. Nós o contemplávamos em silêncio, esperando que falasse. Ele não disse uma palavra, mas caminhou dolorosamente até a mesa e fez um sinal em direção ao vinho. O editor encheu um cálice de champanhe e o empurrou em sua direção. Ele esvaziou o cálice de um só gole, e isso pareceu lhe fazer bem, pois a seguir olhou ao redor da mesa e a sombra do seu velho sorriso faiscou em seu rosto. "Mas onde diabos você andou, homem?" disse o médico. O Viajante do Tempo não pareceu escutá-lo. "Não deixem que meu aspecto os perturbe", disse ele com uma certa dificuldade de articulação. "Eu estou muito bem." Ele parou, estendendo o cálice para ser enchido mais uma vez, e de novo o esvaziou de um só gole.
Ah, que bom! Disse ele. Seus olhos ficaram mais brilhantes e um leve rubor se espalhou pelas suas faces. Seu olhar perpassou por nossos rostos com um leve sinal de aprovação e então percorreu as paredes ao redor da sala quente e confortável. A seguir, falou novamente, ainda como se estivesse procurando as palavras. Vou me lavar e trocar de roupa e logo depois descerei e explicarei tudo. Guardem para mim um pouco dessa carne de ovelha. Estou faminto por um pouco de carne. Ele olhou sobre a mesa para o editor, um visitante pouco frequente, e manifestou sua esperança de que ele estivesse bem. O editor começou uma pergunta. Responderei daqui a pouco, disse o viajante do tempo. Agora estou me sentindo estranho, mas estarei bem em 1 minuto. Depôs o cálice e caminhou em direção à porta que levava à escadaria. Novamente notei como ele mancava e o som leve que seus passos produziam no chão, e erguendo-me de meu lugar, pude ver-lhe os pés enquanto saía. Não trazia qualquer tipo de calçado neles, exceto por um par de meias esfarrapadas e manchadas de sangue. Então, a porta se fechou atrás dele. Fiquei meio com vontade de segui-lo, até me recordar de como ele detestava qualquer excesso de atenção. Por 1 minuto, talvez, minha mente permaneceu confusa. Então, escutei o editor dizer, pensando, conforme era costume, em suas manchetes. Comportamento notável de um eminente cientista. Isso trouxe minha atenção de volta para a mesa de jantar brilhantemente iluminada. Qual é o jogo dele? Indagou o jornalista. Ele esteve bancando o mendigo amador? Não estou entendendo. Encontrei o olhar do psicólogo e li minha própria interpretação em seu rosto. Pensei no viajante do tempo, mancando penosamente escadas acima. Julguei, então, que ninguém mais notara como ele claudicava. O primeiro a se recobrar completamente dessa surpresa foi o médico, que puxou o cordão da sineta. O viajante do tempo odiava ter criados esperando ao redor da mesa de jantar e pediu que trouxessem um prato quente. Então, com um resmungo indistinto, o editor retornou para seu garfo e sua faca, enquanto o homem silencioso logo o acompanhava. A conversa se limitou a algumas exclamações durante alguns minutos, acompanhada por certas interjeições confusas, e então a curiosidade do editor aferventou-se. Nosso amigo aumentou sua modesta renda por meio de alguma travessia? Ou ele apresenta fases em que julga ser o rei Nabucodonosor? Inquiriu ele. Tenho certeza de que tem a ver com a máquina do tempo. Garanti, e a seguir retomei o relato do psicólogo sobre nossa reunião anterior. Os novos convidados estavam francamente incrédulos. O editor começou a levantar objeções. Mas exatamente o que era essa viagem pelo tempo? Não é possível cobrir-se de poeira simplesmente rolando em um paradoxo, é? A seguir, uma nova ideia lhe veio, e ele recorreu à caricatura. Será que eles não têm escovas de roupa no futuro? O jornalista tampouco se dispunha a acreditar a qualquer preço, e se reuniu ao editor na tarefa fácil de ridicularizar a história inteira. Ambos pertenciam ao novo tipo de jornalismo. Homens jovens, muito alegres e irreverentes. Nosso enviado especial para depois de amanhã relata, estava dizendo o jornalista, de fato em altas vozes, quando o viajante do tempo regressou. Estava agora vestindo um traje de noite comum, e nada, senão sua fisionomia, ainda emaciada pelo sofrimento, permanecia para nos recordar aquela mudança que tanto me havia assustado. Vou lhe dizer uma coisa, falou o editor em tom de troça. Estes camaradas aqui me disseram que você esteve viajando até a metade da semana que vem. Conte-nos sobre o cavalo favorito, aquele do pequeno Roseberry. Quanto está disposto a apostar nele? O viajante do tempo dirigiu-se para o lugar que lhe havia sido reservado sem dizer palavra. Sorriu tranquilamente, como costumava fazer. Onde está meu pedaço de ovelha assada? Disse então. Não imaginam o prazer de cravar meu garfo em carne novamente. História! Gritou o editor. A história que vá para o diabo,
praguejou o viajante do tempo. Quero comer primeiro alguma coisa. Não vou dizer uma palavra até que tenha enfiado um pouco de energia em minhas artérias. Ah, obrigado. Agora passe o sal. Só uma palavra, falei. Esteve viajando pelo tempo? Sim, replicou o viajante do tempo, sua boca cheia, mas assentindo com a cabeça. Eu lhe darei uma nota de shilling por linha em troca de uma narrativa detalhada, ofereceu o editor. O viajante do tempo empurrou seu cálice em direção ao homem silencioso e tirou dele um estalido com a ponta da unha. Ao perceber o sinal, o homem silencioso, que estava imóvel e com os olhos fixos em seu rosto, moveu-se de repente, como se tivesse tido uma convulsão, e derramou no cálice um pouco de vinho. O restante do jantar foi bastante desconfortável. De minha parte, questões repentinas tentavam me chegar aos lábios e ouso dizer que o mesmo estivesse sucedendo com todos os demais. O jornalista tentou aliviar a tensão, contando anedotas a respeito de Harry Potter. O viajante do tempo devotava toda a sua atenção ao jantar e revelava o mesmo apetite de um vagabundo esfaimado. O médico acendeu um cigarro e ficou contemplando o viajante do tempo por debaixo de suas pestanas. O homem silencioso parecia ainda mais desajeitado que de costume e se pôs a tomar taça após taça de champanhe, com uma regularidade e determinação que traíam seu completo nervosismo. Finalmente, o viajante do tempo empurrou o prato para o centro da mesa e olhou diretamente para cada um de nós. "Devo me desculpar", declarou. "Estava simplesmente morrendo de fome. Passei por algumas experiências espantosas." Estendeu a mão para pegar um charuto e cortou-lhe a ponta. "Vamos passar para o salão de fumar. Trata-se de uma história comprida demais para ser contada sobre pratos sujos." Puxando o cordão para tocar a campainha enquanto passava, ele nos precedeu no caminho para a sala adjacente. "Já contou a Blanc, a Dash e a Chose a respeito da máquina do tempo?" me perguntou, recostando-se na poltrona confortável enquanto dizia os nomes dos seus 3 novos hóspedes. "Mas essa coisa é um mero paradoxo", declarou o editor. "Não estou disposto a discutir esta noite. Não me importo de contar-lhes a história inteira, mas não estou em condições de argumentar. Porém, agora irei", ele prosseguiu, "contar-lhes o relato de tudo o que aconteceu comigo, se assim quiserem, mas deverão abster-se de interrupções. De fato, estou ansioso para lhes contar. Tremendamente. Uma boa parte da narrativa poderá soar como mentiras. Pois que seja, mas é verdade. Cada palavra dela, cada detalhe, mesmo que não me queiram acreditar. Eu estava em meu laboratório às 4 da tarde de hoje e, desde então, vivi 8 dias. Dias tais como nenhum outro ser humano jamais vivenciou antes. Estou quase exaurido, mas não vou conseguir dormir sem primeiro contar esta coisa inteira para vocês. Em seguida, irei para a cama, mas sem quaisquer interrupções. Todos concordam com esta condição? Eu concordo, afirmou o editor, e o resto de nós ecoou. Concordo. A partir deste ponto, o viajante do tempo começou a sua história, tal qual a registrarei a seguir. Inicialmente, ele se recostou em sua poltrona reclinável e falou como um homem muito cansado. Depois foi se tornando mais animado. Enquanto redijo esta narração, percebo com clareza quase demasiada a inadequação de caneta e tinta, e, acima de tudo, minha própria inadequação para expressar sua qualidade. Você a lerá, suponho eu, com atenção suficiente, mas não poderá contemplar o rosto pálido e sincero do narrador, ressaltado pelo círculo brilhante da pequena lâmpada de pé, muito menos escutar as entonações de sua voz. Você não poderá saber como suas expressões acompanharam as peripécias de sua história. A maioria de nós que a escutamos diretamente dele estávamos na sombra, porque as velas do salão de fumar não chegaram a ser acesas, e somente a fisionomia do jornalista e as pernas do homem silencioso, dos joelhos para baixo, estavam iluminadas. Inicialmente, lançávamos rápidos olhares uns para os outros. Passado algum tempo, todos paramos totalmente de fazê-lo, olhando apenas para o semblante do viajante do tempo.
Você acabou de ouvir mais um episódio do Literata Cast. Apoio Bene Cutelaria.